Oração da meia-noite. Antes de fecharmos os olhos nesta noite, antes de entregarmos nosso corpo ao descanso, antes de permitirmos que a escuridão desta hora silenciosa nos envolva completamente, eu quero que você saiba de algo extremamente importante. Algo que vai tocar as camadas mais profundas da sua alma e transformar completamente a forma como você enxerga sua situação financeira e espiritual neste momento. Não foi por acaso que você chegou até aqui neste exato instante. Não foi coincidência que seus olhos estão lendo estas palavras agora. Não foi sorte do destino que te trouxe a este lugar de oração na meia-noite. Mas foi um encontro divino marcado nos céus desde antes da fundação do mundo. Um momento kairos onde o tempo de Deus intercepta o tempo humano e traz consigo uma palavra específica, uma mensagem direcionada, uma resposta personalizada que vai tocar seu coração de uma maneira que você jamais experimentou antes. Há uma palavra do céu reservada especialmente para você, uma declaração profética que estava guardada nos átrios celestiais, esperando o momento certo para ser liberada sobre sua vida. E esse momento é agora, essa hora é esta. Este instante da meia-noite carrega em si uma unção especial de renovação, de restauração, de transformação, que vai mudar completamente o rumo da sua história financeira e espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta oração que você está prestes a fazer comigo não é apenas mais um momento religioso vazio, não é apenas mais uma repetição mecânica de palavras ao vento da noite, não é apenas mais um ritual sem significado ou poder, mas é um encontro genuíno e profundo entre você e o Deus vivo que conhece cada detalhe da sua história. Cada lágrima que você derramou em secreto quando ninguém estava olhando. Cada suspiro de angústia que escapou do seu peito nas madrugadas solitárias, cada momento de desespero quando o peso da vida financeira pareceu grande demais para carregar sozinho, cada noite em que você ficou acordado olhando para o teto, pensando em como vai conseguir pagar todas as contas que se acumulam sobre a mesa, cada vez que você teve que escolher entre comprar comida ou pagar uma conta essencial, cada instante de vergonha quando precisou admitir para alguém que não tinha dinheiro para algo importante. Neste momento sagrado da meia-noite, enquanto o mundo ao seu redor se aquieta gradualmente e as luzes da cidade começam a se apagar uma a uma, deixando apenas a escuridão pontilhada por algumas janelas ainda iluminadas, enquanto os ruídos do dia finalmente cedem lugar ao silêncio profundo da noite. Saiba com absoluta certeza que o céu está completamente atento a você, que os olhos eternos do Senhor estão fixos especificamente sobre sua vida neste exato momento, que os ouvidos divinos estão sintonizados para captar cada palavra que você pronunciar em oração, que o coração paternal de Deus está batendo acelerado de amor e compaixão por você, e que esta oração foi preparada nos átrios celestiais, foi escrita com tinta de ouro nos pergaminhos do céu, foi ungida com óleo santo pelo próprio Espírito de Deus, especificamente para alcançar seu coração exatamente onde você está agora. Seja você esteja deitado em sua cama, tentando desesperadamente encontrar paz para conseguir dormir, apesar da ansiedade que corrói sua mente, seja você esteja de joelhos no chão frio do seu quarto, buscando respostas que parecem nunca vir, não importa quanto você ore. Seja você esteja sentado em silêncio, carregando sozinho o peso esmagador de preocupações financeiras que ninguém mais consegue ver ou compreender completamente. O Pai Celestial, aquele que criou o universo inteiro com a palavra do seu poder, aquele que sustenta todas as coisas com o sopro da sua boca, aquele cujo trono está estabelecido desde a eternidade, conhece profundamente, intimamente, detalhadamente cada angústia que habita em seu peito neste momento
Ele sabe exatamente quantas foram as noites em que o sono fugiu completamente dos seus olhos, porque a ansiedade financeira tomou conta absoluta da sua mente, impedindo qualquer descanso. Ele viu com seus próprios olhos eternos cada momento doloroso em que você olhou para as contas acumuladas sobre a mesa da cozinha e sentiu aquele aperto sufocante no coração ao perceber que o mês ainda não acabou, mas os recursos já se esgotaram completamente, deixando você sem saber como vai sobreviver até o próximo pagamento. Ele testemunhou silenciosamente cada vez que você precisou tomar decisões extremamente difíceis e angustiantes sobre o que pagar primeiro e o que deixar para depois, correndo o risco de juros e multas. Ele ouviu atentamente cada oração sussurrada no silêncio absoluto da madrugada, quando você não conseguia mais segurar as lágrimas e clamava pedindo provisão divina, pedindo sabedoria sobrenatural, pedindo um caminho de saída onde parece não haver absolutamente nenhuma possibilidade de solução. O Senhor conhece profundamente suas necessidades financeiras mais urgentes. Ele sabe que você não está pedindo luxo extravagante nem ostentação vazia. Você não está clamando por riqueza para exibir ou por fortuna para acumular egoisticamente, mas simplesmente pela dignidade básica de poder sustentar sua família com honra e integridade, de poder pagar suas contas em dia sem o constante aperto sufocante da falta, de poder colocar comida de qualidade na mesa para seus filhos sem ter que sacrificar outras necessidades essenciais, de poder dormir em paz profunda sem a preocupação corrosiva corroendo sua alma a cada noite que passa. E saiba, meu irmão, minha irmã, com toda certeza e convicção que vem da palavra eterna de Deus, que o Senhor não é indiferente a essas necessidades materiais suas. Ele não olha com desprezo ou desinteresse para suas lutas financeiras diárias. Ele não considera suas preocupações com dinheiro como algo menor ou indigno de sua atenção divina, pois Ele mesmo prometeu claramente em sua palavra sagrada que conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos diante dele em oração. E que assim como veste magnificamente os lírios do campo com uma beleza que supera toda a glória de Salomão, e assim como alimenta fielmente as aves do céu, que não plantam nem colhem, mas nunca passam fome, Ele cuidará de você com muito mais zelo paternal, com muito mais atenção amorosa, com muito mais provisão abundante, porque você não é apenas uma criatura qualquer, mas é filho amado, é herdeiro do reino, é parte da família real celestial. Esta oração que você está prestes a fazer comigo agora não é uma fórmula mágica sem fundamento. Não é um encantamento místico para atrair riqueza fácil da noite para o dia. Não é uma técnica de manipulação espiritual para forçar Deus a te dar dinheiro sem esforço ou responsabilidade, mas é um momento de conexão profunda, genuína e transformadora com o Deus eterno, que é o dono absoluto do ouro e da prata de todas as minas da terra, o Senhor soberano de toda a provisão que existe no universo, aquele que tem recursos infinitos e ilimitados em seus celeiros celestiais e que se deleita intensamente, se alegra profundamente em abençoar seus filhos amados com abundância generosa, quando seus corações estão corretamente alinhados com os propósitos divinos eternos e quando suas vidas refletem os valores do reino de Deus. Quando falamos de prosperidade nesta oração, quando declaramos abundância sobre sua vida, quando clamamos por transbordo financeiro em seu favor, não estamos falando apenas de acúmulo insaciável de bens materiais que apodrecem e são consumidos pela ferrugem. Não estamos falando de encher contas bancárias até transbordar sem nenhum propósito maior que a satisfação egoísta. Não estamos falando de ostentação vazia que impressiona pessoas, mas não traz verdadeira felicidade nem paz interior. Mas
Estamos falando de uma vida plena em todas as dimensões, equilibrada em todas as áreas, saudável em todos os aspectos, onde há provisão financeira suficiente e abundante, não apenas para suprir com folga todas as suas necessidades básicas e essenciais, mas também para você poder viver com dignidade e conforto razoável. E mais ainda, para você se tornar um canal poderoso de bênção na vida de outras pessoas que estão passando necessidade, onde há sabedoria financeira celestial implantada em sua mente para administrar com excelência e responsabilidade cada recurso que Deus coloca estrategicamente em suas mãos, onde há discernimento sobrenatural aguçado para tomar decisões corretas e acertadas sobre investimentos que vão multiplicar seu patrimônio, sobre gastos que são necessários versus gastos que são superficialidade, sobre prioridades financeiras que realmente importam versus tentações consumistas que só trazem dívidas, onde há a paz profunda e inabalável que vem de saber com certeza absoluta que você está sendo um mordomo fiel e responsável daquilo que o céu confiou aos seus cuidados temporários aqui na terra. A verdadeira prosperidade bíblica, aquela que Deus realmente deseja para seus filhos amados, não se mede apenas pelo tamanho impressionante da conta bancária, não se avalia apenas pela quantidade de bens acumulados no patrimônio, não se calcula apenas pelos números frios de um balanço financeiro, mas se manifesta principalmente pela tranquilidade profunda de espírito que vem quando você sabe com convicção inabalável que está andando firmemente nos caminhos retos do Senhor, quando você administra seus recursos financeiros com inteligência prática e responsabilidade moral, quando você confia plenamente que Deus é sua fonte inesgotável e permanente de provisão, que jamais seca, independentemente das circunstâncias econômicas ao redor, e que Ele jamais permitirá que você passe vergonha pública ou necessidade humilhante diante das pessoas. Nesta hora solene da meia-noite, quando as trevas naturais parecem mais densas e pesadas, envolvendo o mundo em um manto de escuridão, quando o silêncio absoluto amplifica cada pensamento dentro da sua mente, tornando impossível ignorar as preocupações que gritam por atenção. Eu quero que você entenda algo absolutamente fundamental sobre a natureza essencial do Deus a quem estamos nos dirigindo nesta oração. Ele não é um Deus distante e desinteressado que observa de longe e do alto as lutas dolorosas de seus filhos sem se envolver pessoalmente. Ele não é alguém que criou o universo inteiro em 6 dias e depois se afastou para deixar que cada um se virasse sozinho como pudesse neste mundo caído. Mas Ele é Emanuel, que significa literalmente Deus conosco, aquele que escolheu deliberadamente fazer morada permanente no meio do seu povo, aquele que se importa genuinamente com cada detalhe microscópico da nossa jornada terrena, desde as questões mais espirituais e eternas relacionadas à salvação da alma, até as preocupações mais práticas e cotidianas do dia a dia, relacionadas ao sustento material e às necessidades básicas de sobrevivência. Comente amém para ativar esta palavra poderosa sobre sua vida, pois quando você declara publicamente sua concordância com a palavra eterna de Deus, quando você expressa verbalmente sua fé através desse simples, mas significativo ato de digitação, você está afirmando no mundo espiritual invisível aquilo que Deus já está movendo silenciosamente nos bastidores da sua história pessoal. Você está abrindo um canal direto de comunicação entre seu coração humano e o trono glorioso da graça divina. Você está dizendo claramente ao céu
que você crê sem duvidar, que você confia sem reservas, que você espera com expectativa ativa e não passiva a manifestação tangível e visível das promessas divinas sobre sua vida financeira e espiritual. Quando Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, manifestado em carne humana, ensinou seus discípulos a orar, dando-lhes aquele modelo perfeito que conhecemos como Pai Nosso, ele incluiu especificamente e intencionalmente a petição: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje", mostrando com clareza absoluta e sem margem para dúvidas que é completamente legítimo, é perfeitamente correto, é totalmente apropriado e aceitável levar ao Pai Celestial nossas necessidades materiais concretas, nossas preocupações genuínas com provisão diária, nossas angústias reais relacionadas a dinheiro e sustento financeiro. O problema teológico nunca foi ter necessidades humanas ou desejar legitimamente prosperidade material. O erro espiritual nunca foi querer uma vida melhor ou buscar abundância financeira, mas sempre foi onde colocamos nossa confiança última. Se nossa esperança fundamental está depositada nas riquezas perecíveis, que podem desaparecer da noite para o dia, ou no Deus eterno que providencia as riquezas e permanece para sempre, se buscamos genuinamente primeiro o reino de Deus e sua justiça, com a confiança de que todas as demais coisas materiais nos serão acrescentadas conforme a promessa divina, ou se invertemos perigosamente as prioridades, colocando a busca insaciável por bens materiais acima e antes da busca apaixonada pela presença divina transformadora. Eu quero falar agora diretamente, pessoalmente, intimamente a dor profunda que você carrega escondida dentro do peito. Aquela angústia silenciosa que ninguém mais consegue ver, mas que você sente pressionando seu coração dia após dia sem parar. Aquela preocupação constante que te acorda assustado no meio da noite, com o coração acelerado e disparado, e a mente girando em círculos intermináveis, tentando desesperadamente encontrar soluções práticas que parecem simplesmente não existir em lugar algum. Você que está ouvindo atentamente esta oração agora neste momento, talvez esteja enfrentando uma crise financeira devastadora que parece não ter fim visível no horizonte. Talvez as dívidas tenham crescido tanto ao longo dos meses e anos que você nem sabe mais por onde começar a resolver esse emaranhado complicado. Talvez você tenha perdido inesperadamente seu emprego estável e não esteja conseguindo encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Apesar de enviar currículos todos os dias, talvez seu negócio próprio esteja passando por dificuldades sérias e você não sabe como vai conseguir manter as portas abertas no próximo mês. Talvez você esteja trabalhando exaustivamente duro, dando o melhor de si, fazendo literalmente tudo que está ao seu alcance humano. Mas mesmo assim, o dinheiro parece escorrer misteriosamente por entre os dedos e nunca é suficiente para cobrir todas as necessidades que se acumulam. Eu quero que você saiba com absoluta certeza que Deus vê tudo isso com perfeita clareza. Ele não está alheio nem um pouco ao seu sofrimento financeiro. Ele não virou as costas indiferente para a sua situação desesperadora. E mais do que isso, mais importante que qualquer outra coisa, ele tem um plano detalhado de restauração completa, um projeto divino de renovação total, uma estratégia celestial cuidadosamente elaborada para tirar você definitivamente desse vale escuro de escassez e te colocar em lugar espaçoso e amplo, onde haverá não apenas o suficiente raspado, mas o transbordante generoso, não apenas o básico apertado, mas a abundância que glorifica magnificamente o nome do Senhor e testemunha ao mundo que servir a Deus traz bênção real. A Bíblia Sagrada nos ensina repetidamente sobre a importância crucial da persistência inabalável, da constância firme,
da fé determinada que não desiste facilmente, mesmo quando as circunstâncias adversas gritam exatamente o contrário das promessas escritas de Deus. Quando lemos atentamente as histórias inspiradoras dos grandes homens e mulheres de fé que vieram antes de nós, deixando um legado poderoso, vemos um padrão claro que se repete consistentemente. Todos eles, sem exceção, passaram por momentos difíceis de prova intensa, por temporadas prolongadas de escassez material, por períodos angustiantes em que a resposta de Deus parecia demorar muito mais do que o razoavelmente esperado. Mas aqueles que permaneceram firmes como rocha na tempestade, que continuaram confiando apesar das evidências contrárias, que não abandonaram sua fé sagrada em meio à tempestade violenta, esses foram exatamente os que viram, eventualmente, a manifestação gloriosa e poderosa da provisão divina sobrenatural em suas vidas, de formas que eles jamais poderiam ter imaginado ou planejado por si mesmos. Abraão, o pai da fé, esperou pacientemente 25 longos anos pela promessa do filho que Deus havia jurado dar-lhe. Anos de espera que devem ter parecido intermináveis. Anos de olhar para Sara envelhecendo e se perguntando como seria possível. Anos de lutar contra a dúvida e a tentação de tomar as coisas nas próprias mãos, como fez com Ismael. Mas quando finalmente Isaque nasceu no tempo perfeito de Deus, a alegria transbordante compensou abundantemente cada ano de espera paciente e, através desse filho da promessa, veio uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. José, o sonhador escolhido, passou anos injustamente na prisão escura, sendo esquecido até pelo copeiro que havia prometido se lembrar dele. Anos que poderiam ter destruído completamente sua fé e sua esperança. Anos em que seria perfeitamente compreensível se ele tivesse amargura e questionado onde estava Deus em meio àquela injustiça toda. Mas quando Deus determinou soberanamente que era o momento certo, segundo seu relógio celestial, em um único dia miraculoso, ele foi tirado dramaticamente da masmorra fedorenta e colocado como governador poderoso sobre todo o Egito, respondendo apenas ao próprio faraó. E através dele, milhares de vidas foram salvas da fome, incluindo sua própria família, que havia te traído anos antes. A viúva pobre de Sarepta estava preparando resignadamente sua última refeição escassa antes de morrer, inevitavelmente de fome, junto com seu filho único. Ela já tinha desistido completamente de qualquer esperança de sobrevivência. Ela estava apenas esperando o fim chegar. Mas quando ela exerceu fé corajosa e obedeceu com sacrifício à palavra aparentemente absurda do profeta Elias, dando primeiro a ele da pouca farinha e azeite que lhe restava, sua botija de azeite e seu barril de farinha não se esvaziaram milagrosamente durante toda a longa seca que assolou brutalmente a terra, matando milhares. Ela e seu filho sobreviveram pela provisão sobrenatural diária de Deus, que multiplicava o pouco. Ruth, a moabita estrangeira, era uma jovem viúva pobre que havia perdido tudo e estava catando humildemente espigas caídas nos campos apenas para não morrer de fome junto com sua sogra Noemi. Trabalhando sob o sol escaldante em condições extremamente difíceis, mas sua persistência admirável, sua humildade genuína e sua fidelidade inabalável a Noemi chamaram poderosamente a atenção de Boaz, o proprietário rico, e ela terminou não apenas sendo provida abundantemente, mas tornando-se esposa honrada e mãe abençoada, parte da linhagem ancestral sagrada do próprio Jesus Cristo, o Messias, seu nome registrado para sempre nas páginas da história da redenção. Cada uma dessas histórias bíblicas poderosas nos ensina verdades eternas profundas, que o tempo de Deus é fundamentalmente diferente do nosso tempo apressado,
que os caminhos misteriosos de Deus são infinitamente mais altos e sábios que nossos caminhos limitados, que aquilo que para nós, seres humanos impacientes, parece demora insuportável, pode ser exatamente o tempo necessário e perfeito para que Deus prepare não apenas a bênção material, mas também prepare cuidadosamente nosso coração e caráter para receber a bênção com maturidade espiritual e responsabilidade moral, sem que ela nos destrua ou corrompa. Muitas vezes queremos impulsivamente que Deus nos dê abundância imediata, prosperidade instantânea, riqueza da noite para o dia sem processo. Mas o Pai infinitamente sábio sabe perfeitamente que se Ele colocasse grandes recursos financeiros nas mãos imaturas de alguém que ainda não desenvolveu adequadamente sabedoria financeira, que ainda não aprendeu as lições básicas de como administrar bem o pouco, que ainda não tem o caráter suficientemente formado para lidar com a responsabilidade pesada que vem inevitavelmente junto com a abundância material, seria extremamente perigoso como dar uma arma poderosa carregada nas mãos inconscientes de uma criança pequena. Seria destrutivo não apenas para a própria pessoa, mas potencialmente para todos ao seu redor que seriam afetados. Por isso mesmo, muitas vezes Deus, em sua sabedoria infinita, permite que passemos por temporadas difíceis de aperto financeiro, não para nos castigar cruelmente, não porque Ele não quer genuinamente nos abençoar com abundância, não porque Ele é avarento ou mesquinho com seus filhos amados, mas porque Ele está usando estrategicamente essas circunstâncias temporariamente difíceis como escola intensiva de formação de caráter, como treinamento prático de administração, como processo necessário de amadurecimento espiritual que nos preparará adequadamente para administrar com sabedoria celestial e excelência moral os recursos abundantes que Ele planeja fielmente colocar em nossas mãos no futuro próximo. Esta oração profunda de meia-noite carrega em si um convite sagrado para que você se conecte intimamente com a dimensão espiritual invisível da prosperidade verdadeira, para que você entenda claramente que antes de Deus mudar drasticamente suas circunstâncias externas visíveis, Ele precisa primeiro transformar radicalmente sua mentalidade interna invisível. Ele quer renovar completamente sua forma de pensar sobre dinheiro e seu significado, sobre trabalho e seu propósito, sobre provisão e sua fonte, sobre abundância e seu uso correto. Muitos de nós, infelizmente, crescemos ouvindo mensagens completamente distorcidas sobre finanças e espiritualidade. Alguns foram ensinados erroneamente que dinheiro é em si mesmo a raiz de todo mal e que pessoas financeiramente prósperas são automaticamente carnais e afastadas de Deus. Outros foram criados rigidamente em ambientes religiosos, onde a escassez material era estranhamente normalizada e a pobreza era quase romantizada, como sinal superior de espiritualidade verdadeira. Outros ainda carregam pesadamente feridas emocionais profundas relacionadas a dinheiro por causa de experiências traumáticas dolorosas do passado, por causa de traições financeiras devastadoras, por causa de perdas econômicas súbitas que deixaram marcas permanentes na alma. Mas a palavra eterna de Deus nos ensina algo radicalmente diferente de todos esses extremos distorcidos. Ela nos mostra com clareza que o problema espiritual nunca foi o dinheiro em si mesmo como ferramenta neutra, mas o amor desordenado ao dinheiro que se torna idolatria, a ganância insaciável e desmedida, a cobiça destrutiva que coloca os bens materiais perecíveis acima de Deus eterno e das pessoas preciosas. O apóstolo Paulo escreveu cuidadosamente a Timóteo, seu filho na fé, dizendo que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Mas observe atentamente. Preste muita atenção às palavras exatas.
Não é o dinheiro que é o problema em si. Não são os recursos financeiros que são malignos por natureza, mas é o amor desordenado e descontrolado. É a idolatria que substitui Deus. É fazer do dinheiro um Deus falso, em vez de usar o dinheiro sabiamente como ferramenta poderosa para glorificar o Deus verdadeiro e abençoar abundantemente pessoas necessitadas. Quando você desenvolve progressivamente sabedoria financeira autêntica, conforme os princípios eternos bíblicos revelados, quando você aprende pacientemente a administrar seus recursos com excelência prática, seguindo fielmente as diretrizes que o próprio Deus estabeleceu claramente em sua palavra inspirada, você se torna gradualmente habilitado e capacitado para receber e administrar fielmente níveis cada vez maiores de prosperidade material, sem que isso corrompa perigosamente seu coração ou desvie tragicamente seu foco do que realmente importa eternamente. A sabedoria financeira genuinamente bíblica inclui princípios práticos fundamentais como honrar prioritariamente a Deus com os primeiros frutos da sua renda, através da prática fiel dos dízimos e ofertas generosas. Viver conscientemente dentro das suas possibilidades reais, evitando cuidadosamente dívidas desnecessárias e destrutivas que escravizam. Poupar disciplinadamente e investir prudentemente com sabedoria, pensando estrategicamente no futuro de longo prazo. Ser genuinamente generoso com os necessitados, compartilhando alegremente das bênçãos materiais que você recebe de Deus. Trabalhar com excelência consistente e integridade inabalável em absolutamente tudo que faz, independente de quem está observando. Buscar continuamente conhecimento útil e capacitação profissional para aumentar seu valor no mercado e sua contribuição à sociedade. E, acima de tudo e fundamentalmente, manter sempre firmemente a perspectiva eterna, lembrando conscientemente que absolutamente tudo o que temos é temporariamente emprestado por Deus. E um dia, inevitavelmente, prestaremos contas detalhadas de como administramos cada recurso que passou por nossas mãos durante nossa jornada terrena. Neste momento sagrado de oração profunda, eu quero intensamente que você abra completamente seu coração para receber uma enxurrada poderosa de fé renovada, um dilúvio restaurador de esperança viva, uma inundação purificadora de renovação espiritual que vai lavar totalmente toda incredulidade paralisante, toda dúvida corrosiva, todo desânimo pesado que tem impedido você sistematicamente de crer plenamente nas promessas infalíveis de Deus para a sua vida financeira. O inimigo mortal da sua alma trabalha incansavelmente dia e noite para plantar pensamentos destrutivos, de derrota permanente na sua mente vulnerável. Ele sussurra persistentemente mentiras venenosas, dizendo que você nunca vai conseguir sair dessa situação impossível, que sua condição financeira deplorável nunca vai melhorar significativamente, que você está irremediavelmente condenado a viver sempre e para sempre na escassez sufocante, que Deus se esqueceu completamente de você e suas necessidades e que suas orações desesperadas não estão sendo ouvidas absolutamente no céu. Mas eu venho agora, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, declarar solenemente sobre sua vida que essas são mentiras diabólicas do abismo, são enganos cruéis do pai da mentira, são estratégias maliciosas do adversário para roubar sua esperança preciosa e fazer você desistir prematuramente, exatamente quando a vitória prometida está prestes a se manifestar gloriosamente. A verdade absoluta que está escrita indelevelmente nas páginas eternas da palavra infalível de Deus é que você é filho genuíno do Rei dos Reis,
herdeiro legítimo de Deus e co-herdeiro com Cristo, cidadão privilegiado do reino celestial, onde não há absolutamente nenhuma falta nem escassez de coisa alguma, e como filho amado da casa real, como membro oficial da família divina, você tem direito legal e espiritual de clamar confiadamente pelas promessas de provisão abundante, prosperidade generosa e abundância transbordante que o Pai amoroso reservou cuidadosamente desde a fundação do mundo para aqueles que o amam de todo, em coração e andam obedientemente em seus caminhos retos. Curta esta oração para que ela alcance outras pessoas que precisam desta mesma resposta do céu. Pois quando você compartilha generosamente a palavra de Deus, quando você espalha intencionalmente esperança e fé, você se torna um canal poderoso de bênção e o próprio Deus se compromete solenemente a abençoar abundantemente aqueles que abençoam outros, a prosperar aqueles que trabalham ativamente para a prosperidade alheia, a cuidar especialmente daqueles que se importam genuinamente em cuidar do próximo necessitado. O renovo profundo que Deus quer trazer para a sua vida financeira não é apenas uma melhora temporária e superficial, não é apenas um alívio passageiro que vai durar alguns meses e depois tudo volta tristemente a ser como era antes, mas é uma transformação profunda, radical e permanentemente duradoura que muda completamente o padrão financeiro estabelecido da sua família inteira, que quebra definitivamente ciclos geracionais destrutivos de pobreza e escassez que têm se perpetuado por décadas, que estabelece firmemente um novo patamar elevado de provisão e abundância que se sustenta solidamente ao longo do tempo e se multiplica exponencialmente de geração em geração. Quando Deus verdadeiramente renova algo, Ele não faz remendos temporários. Ele não apenas conserta superficialmente o que estava quebrado, colocando um band-aid sobre a ferida aberta, mas Ele faz completamente novas todas as coisas. Ele reconstrói desde o alicerce sólido. Ele estabelece fundamentos inabaláveis que não serão facilmente abalados pelos ventos fortes das crises econômicas inevitáveis ou pelas tempestades violentas das incertezas imprevisíveis do mercado. A força sobrenatural que vem diretamente de Deus é fundamentalmente diferente da força meramente humana que se esgota rapidamente. É radicalmente diferente da motivação puramente emocional, que dura apenas enquanto você está empolgado, mas desaparece misteriosamente quando surgem as primeiras dificuldades sérias. É uma força sobrenatural inexplicável, uma capacitação divina invisível, uma unção especial do alto que te habilita sobrenaturalmente a persistir firmemente, mesmo quando absolutamente tudo ao seu redor diz enfaticamente que você deveria desistir imediatamente, que te capacita poderosamente a continuar semeando fielmente em fé, mesmo quando a colheita esperada parece demorar indefinidamente, que te fortalece interiormente para levantar determinadamente toda vez que você inevitavelmente cair, sem jamais perder completamente a esperança inabalável de que dias significativamente melhores virão certamente. A paciência divina que precisa ser cuidadosamente cultivada no coração de todo crente verdadeiro não é passividade preguiçosa, não é conformismo derrotista, não é simplesmente cruzar os braços e ficar parado esperando passivamente que as coisas se resolvam magicamente sozinhas enquanto você não faz absolutamente nada. Mas é a confiança profundamente inabalável de que Deus está trabalhando ativamente nos bastidores invisíveis, mesmo quando você não consegue ver nenhum movimento aparente, é a
Certeza firme de que o tempo de Deus é absolutamente perfeito e que quando a resposta finalmente vier, ela será imensamente muito melhor do que qualquer coisa que você poderia ter conseguido apressadamente por seus próprios esforços humanos limitados. É a paz inexplicável que guarda sobrenaturalmente seu coração e sua mente, sabendo que você fez fielmente sua parte com excelência e fidelidade, e agora confia plenamente que Deus fará certamente a parte dele no momento exato, nem um dia antes, nem um dia depois do que é absolutamente melhor para você. Enquanto você espera com paciência pela manifestação plena das promessas de Deus, você definitivamente não fica de braços cruzados em inatividade, mas você continua trabalhando diligentemente, continua estudando consistentemente, continua se capacitando progressivamente, continua fazendo o melhor possível que pode, com os recursos limitados que você tem disponíveis agora neste momento. Continua sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, mesmo quando parece não fazer sentido matemático dar. Quando você mal tem suficiente para si mesmo, continua sendo generoso com os necessitados mesmo em meio à sua própria necessidade. E é exatamente essa fidelidade consistente no pouco, essa persistência admirável em fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias adversas, que abre sobrenaturalmente as portas da provisão sobrenatural e atrai poderosamente a atenção do céu sobre sua vida. Há caminhos específicos que Deus já abriu estrategicamente para você, mas que você ainda não consegue ver claramente, porque seus olhos estão fixos apenas nas circunstâncias naturais visíveis. Há portas enormes de oportunidade que foram destrancadas pela mão divina, mas você ainda não teve coragem suficiente de empurrá-las, porque o medo paralisante te domina. Há conexões estratégicas que o céu quer fazer na sua vida, colocando você providencialmente em contato com as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, mas você precisa sair corajosamente da sua zona de conforto e dar passos ousados de fé na direção que Deus está claramente indicando. Muitas vezes nós oramos fervorosamente pedindo que Deus abra portas, mas quando Ele graciosamente abre, nós ficamos paradoxalmente parados do lado de fora, com medo de entrar. Nós oramos insistentemente pedindo oportunidades, mas quando elas aparecem, nós as rejeitamos rapidamente porque não parecem exatamente como imaginávamos. Romanticamente que seriam, nós pedimos ardentemente provisão, mas quando Deus nos mostra o caminho que devemos trilhar para chegar até a provisão, nós recuamos assustados, porque parece difícil demais, porque exige sacrifícios que não estamos dispostos a fazer, porque nos tira da nossa rotina segura e previsível, mesmo que essa rotina nos mantenha presos na mediocridade financeira. Compartilhe com alguém que precisa de um renovo financeiro e espiritual hoje, pois há pessoas preciosas na sua vida, na sua família, no seu círculo de amizades, que estão passando exatamente pelas mesmas lutas que você está passando ou já passou. Pessoas queridas que estão desanimadas, desencorajadas, prestes a desistir completamente de acreditar que dias melhores virão. E esta oração pode ser exatamente a palavra que vai reavivar poderosamente a fé delas, que vai reacender a esperança apagada, que vai restaurar completamente a confiança no Deus que nunca falha. Agora eu quero fazer com você uma oração profunda e emocional sobre prosperidade com propósito divino. Uma oração que não busca egoisticamente dinheiro como um fim em si mesmo, mas que busca humildemente recursos como meio para cumprir o propósito divino eterno para o qual você foi criado.
que busca abundância não para acumular egoisticamente, mas para ser distribuída generosamente, que busca riqueza não para ostentação vazia, mas para fazer diferença real no reino de Deus e na vida das pessoas ao seu redor. Pai amado, Senhor eterno dos céus e da terra, Criador onipotente de todas as coisas visíveis e invisíveis, dono absoluto do ouro e da prata, aquele que sustenta o universo inteiro com a palavra poderosa do seu poder, eu venho humildemente diante do teu trono majestoso de graça, neste momento sagrado da meia-noite, trazendo diante de ti todas as necessidades urgentes, as angústias profundas, as preocupações financeiras esmagadoras de cada pessoa que está fazendo esta oração comigo agora. Tu conheces cada situação em detalhes microscópicos, tu sabes exatamente quanto falta para cada conta ser paga. Tu vês claramente as dívidas acumuladas, tu conheces perfeitamente as necessidades que parecem humanamente impossíveis de serem supridas com os recursos atuais. Tu entendes completamente a pressão que pesa sobre os ombros daqueles que têm a responsabilidade de prover para suas famílias, mas não estão conseguindo fazer o dinheiro chegar até o fim do mês. Senhor Jesus, eu clamo fervorosamente a Ti por direção clara, por sabedoria sobrenatural, por discernimento divino, para que cada filho teu que está ouvindo esta oração receba clareza mental para tomar as decisões certas sobre suas finanças. Receba ideias criativas do céu sobre como aumentar sua renda de forma legítima e honrada. Receba estratégias divinas sobre como administrar melhor os recursos que já possui. Receba a unção de José, que transformou a escassez em abundância através da sabedoria administrativa que vinha de Deus. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração que chegou o tempo de mudança, que acabou a temporada de escassez prolongada, que terminou o ciclo de falta contínua, que foi quebrada toda a maldição de pobreza que tentava se perpetuar de geração em geração, que foi anulado todo o decreto de fracasso financeiro que o inimigo tentou estabelecer sobre esta família. Eu determino, em nome do Deus Todo-Poderoso, que portas de oportunidades se abram, que portões de bronze sejam quebrados, que ferrolhos de ferro sejam despedaçados, que caminhos bloqueados sejam desobstruídos, que recursos retidos injustamente sejam liberados, que toda semente financeira que foi plantada em obediência a Deus germine, cresça e produza frutos multiplicados 30, 60 e 100 vezes mais. Eu tomo posse em nome de Jesus da promessa que está escrita em Malaquias, quando Deus diz que se seu povo for fiel nos dízimos e nas ofertas, ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida até que não haja mais necessidade. E repreenderá o devorador para que ele não destrua os frutos do trabalho. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque serão terra deleitosa. Senhor, eu rogo que Tu abras essas janelas celestiais sobre a vida financeira de cada pessoa que está clamando a Ti. Neste momento, que Tu derrames sobre eles provisão abundante, que Tu multipliques os recursos nas mãos deles, assim como multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus, assim como multiplicaste o azeite da viúva através do profeta Eliseu, assim como multiplicaste os rebanhos de Jacó, mesmo quando Labão tentava enganá-lo, mudando seu salário 10 vezes. O Senhor Jesus, eu clamo pelo transbordo financeiro na vida destes Teus filhos. Não o transbordo que vem de ganância ou de métodos desonestos, mas o transbordo que é resultado da bênção divina sobre o trabalho honesto, sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas, sobre a generosidade com os necessitados, sobre a obediência aos princípios bíblicos de administração financeira. Que haja transbordo na conta bancária, transbordo nas oportunidades de trabalho, transbordo nas ideias de negócios,
transbordo nas vendas para quem é empresário, transbordo nas comissões para quem trabalha com vendas, transbordo nas colheitas para quem trabalha no campo, transbordo nos contratos para quem presta serviços, transbordo em todas as áreas onde o dinheiro precisa fluir para que as necessidades sejam supridas e ainda sobre para abençoar outros. Eu declaro que toda fonte de renda que foi bloqueada seja desbloqueada agora, que todo canal de provisão que foi obstruído seja desentupido neste momento, que toda torneira financeira que foi fechada pelo adversário seja reaberta pela mão poderosa de Deus e que o fluxo de recursos não apenas seja restaurado, mas seja aumentado, ampliado, multiplicado muito além do que era antes. Senhor da abundância, eu oro especificamente por sabedoria financeira celestial para cada pessoa que precisa aprender a administrar melhor seus recursos, que precisa desenvolver disciplina para gastar menos do que ganha, que precisa ter coragem para cortar despesas desnecessárias, mesmo que isso signifique mudanças no estilo de vida, que precisa adquirir conhecimento sobre investimentos para fazer o dinheiro trabalhar a favor dela, em vez de trabalhar apenas pelo dinheiro, que precisa entender os princípios de semeadura e colheita aplicados às finanças, sabendo que você não colhe onde não plantou, e que a medida que você usa para dar é a mesma medida que será usada para dar de volta a você, só que multiplicada. Derrama sobre cada um a unção de Salomão, que pediu sabedoria acima de riquezas, mas recebeu ambas em abundância, porque seu coração estava correto. A unção de Daniel, que foi elevado a posições de alta influência e autoridade, porque demonstrou excelência e integridade em tudo o que fazia. A unção de José, que passou de escravo e prisioneiro a governador, porque Deus estava com ele e tudo que ele tocava prosperava. Pai, eu peço também pela administração correta dos recursos que virão, porque não adianta tu abençoares financeiramente alguém que não sabe administrar as bênçãos e vai desperdiçar tudo em gastos impulsivos e desnecessários. Não adianta tu colocares abundância nas mãos de quem não tem maturidade para lidar com a abundância e vai se corromper, se ensoberbecer, se afastar de ti por causa do dinheiro. Então, Senhor, enquanto tu preparas as bênçãos financeiras, prepara também o coração de quem vai receber essas bênçãos, molda o caráter, forma a maturidade, ensina os princípios, estabelece a estrutura interna necessária para que quando a abundância vier, ela seja bem administrada, bem investida, bem distribuída, bem utilizada para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino. Que cada pessoa aprenda a honrar a Deus com os primeiros frutos, a poupar com sabedoria para o futuro, a investir com prudência pensando a longo prazo, a gastar com equilíbrio, evitando tanto a avareza quanto o desperdício, a doar com generosidade, lembrando que mais bem-aventurado é dar que receber, a planejar com antecedência, em vez de viver na improvisação constante, a dizer não para tentações de consumo que vão comprometer o orçamento, a distinguir entre necessidades reais e desejos passageiros, a buscar sempre a orientação do Espírito Santo antes de tomar decisões financeiras importantes. Eu declaro sobre cada vida que está fazendo esta oração, que você está entrando agora em uma nova temporada de prosperidade ordenada por Deus. Não a prosperidade superficial e passageira que o mundo oferece e que pode desaparecer da noite para o dia, mas a prosperidade profunda e duradoura que vem do céu e que se mantém firme mesmo em tempos de crise econômica, porque está fundamentada na fidelidade de Deus e não nas flutuações do mercado. Eu determino que você receberá favor sobrenatural em entrevistas de emprego,
favor divino em negociações financeiras, favor celestial em processos de aprovação de crédito, quando for necessário e saudável, favor especial diante de autoridades que têm poder para aprovar projetos e liberar recursos. Eu tomo posse da promessa que está escrita no livro de Deuteronômio, onde Deus diz que Ele te dará poder para adquirir riquezas, a fim de confirmar a aliança que Ele jurou aos teus pais, mostrando que a prosperidade do crente não é apenas para conforto pessoal, mas é parte do plano divino de estabelecer seu reino na terra e demonstrar que servir a Deus traz bênção real e concreta. O Senhor derrama sobre você, neste momento, uma chuva de renovação financeira, uma chuva de oportunidades que você nem sabia que existiam, uma chuva de ideias criativas que podem se transformar em fontes de renda, uma chuva de conexões estratégicas com pessoas que podem abrir portas para seu avanço profissional, uma chuva de sabedoria para tomar decisões acertadas que vão impactar positivamente sua situação econômica nos próximos meses e anos. Receba agora essa chuva em nome de Jesus. Abra seu coração para que ela penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Permita que ela lave toda a mentalidade de escassez que foi programada em você desde a infância. Toda a crença limitante sobre dinheiro que você absorveu do ambiente onde cresceu, todo o bloqueio mental que te impede de pensar grande e sonhar com uma vida de abundância. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Então não limite Deus com seus pequenos pensamentos. Não restrinja o poder divino com suas crenças acanhadas. Não coloque teto nas bênçãos que o céu quer derramar sobre sua vida por causa de uma mentalidade de pobreza que foi herdada, mas que não precisa ser perpetuada. Neste momento de clímax emocional desta oração, eu quero que você sinta a presença amorosa de Deus envolvendo você como um abraço paternal caloroso e protetor. Eu quero que você perceba que o coração do Pai Celestial bate acelerado de amor por você, que Ele se alegra em abençoar seus filhos, que Ele não é um Deus avarento que retém boas dádivas, mas é um Pai generoso que se deleita em dar presentes perfeitos para aqueles que Ele ama. Se lágrimas estão escorrendo pelo seu rosto neste momento, não se envergonhe delas, pois elas são lágrimas sagradas de quebrantamento, lágrimas de entrega total, lágrimas que lavam a incredulidade e preparam o solo do coração para receber a semente da fé que vai germinar e produzir frutos de prosperidade. Eu quero que você experimente agora mesmo a sensação profunda de acolhimento divino, que você saiba no mais íntimo do seu ser que você não está sozinho nessa jornada, que há um Deus infinitamente poderoso e infinitamente amoroso que caminha ao seu lado, que luta suas batalhas, que provê suas necessidades, que abre portas que ninguém pode fechar, que fecha portas que ninguém pode abrir, que orquestra circunstâncias para que tudo coopere para o seu bem, porque você o ama e foi chamado segundo o seu propósito. Respire fundo agora e permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde completamente seu coração e sua mente, expulsando toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação relacionada a dinheiro e provisão. Você não precisa mais carregar esse peso pesado de preocupação financeira sozinho. Você pode lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele prometeu suprir todas as suas necessidades segundo suas riquezas em glória, e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Neste momento sagrado de entrega total, solte nas mãos de Deus todas as contas que te preocupam, todas as dívidas que te assombram, todas as despesas futuras que te atormentam, todos os planos financeiros que te deixam ansioso. E confie que o Deus que alimentou multidões com alguns pães e peixes, o Deus que fez cair maná do céu durante 40 anos no deserto,
o Deus que fez corvos levarem comida para o profeta Elias, esse mesmo Deus que nunca mudou e nunca muda, Ele cuidará de você com o mesmo poder sobrenatural e com o mesmo amor incondicional. Eu quero declarar agora sobre sua vida uma palavra profética que vem direto do trono de Deus. Você não foi criado para viver eternamente na escassez, você não foi chamado para uma vida de mediocridade financeira, você não foi destinado a sempre ter apenas o suficiente para sobreviver raspando o fundo do tacho. Mas você foi criado para prosperar, você foi chamado para a abundância, você foi destinado para o transbordo que glorifica a Deus e abençoa multidões. Senhor Jesus, enquanto caminhamos para o final desta oração poderosa, eu quero trazer diante de Ti um pedido especial por persistência sobrenatural para cada pessoa que muitas vezes se sente tentada a desistir, que olha para suas circunstâncias financeiras e pensa que não adianta continuar tentando porque parece que nada muda, que fica cansada de semear sem ver colheita, que fica exausta de trabalhar duro sem ver resultado proporcional ao esforço empregado. Senhor, derrama sobre cada um uma dose extra de persistência divina, aquela força interior que não vem de otimismo superficial ou de pensamento positivo vazio, mas que vem da convicção profunda de que Deus é fiel e que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Pai amado, eu sei que esta oração foi preparada especialmente para as pessoas que estão ouvindo agora. Não foi coincidência que elas chegaram até aqui. Não foi acaso que exatamente hoje na meia-noite elas decidiram fazer esta oração, mas foi um encontro marcado por Ti desde antes da fundação do mundo. Eu abençoo agora cada pessoa que perseverou até o final desta oração longa e profunda, cada um que não desistiu no meio do caminho, mas continuou buscando, continuou clamando, continuou acreditando que haveria uma palavra específica de Deus para a sua situação. Eu abençoo com prosperidade que honra a Deus e abençoa pessoas. Eu abençoo com sabedoria que vem do alto e produz frutos de justiça. Eu abençoo com estabilidade que te permite planejar o futuro com esperança. Eu abençoo com renovo que transforma completamente sua realidade financeira. Receba a bênção final desta oração, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam com você, agora e sempre. Que você durma em paz esta noite, sabendo que um Deus fiel, poderoso e amoroso está cuidando de cada detalhe da sua vida financeira e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.